E se ao invés de organizar a estrutura de cargos e salários, você organizasse por tarefas e salários? E não só isso, se o resultado do salário dos seus colaboradores fosse a somatória dessas tarefas influenciadas pela inteligência artificial. Então, deixa eu te contar, já existe uma tendência nos dizendo que o futuro de cargos e salários com o advento da IA vai ser totalmente diferente, e é sobre isso que eu quero falar com você no Dell Insights de hoje. Anualmente, a revista Wired publica o catálogo anual de tendências, segundo a visão deles. E um desses catálogos me chamou muita atenção sobre uma matéria falando sobre o futuro da remuneração com o advento da IA. Basicamente, ele diz que ao remunerar as pessoas, você não levaria em consideração o cargo, mas as tarefas. Mas daí você pode me dizer, mas essa lógica de remunerar por tarefa já é coisa do passado. E realmente é. A estruturação de cargos e salários vem de tempos, principalmente de Primeira e Segunda Guerra Mundial, com o advento de avaliações de posição. E também com a Revolução Industrial, que dividiu o homem em tarefas. Tudo certo. Só que a grande questão é como essas tarefas se comportam, se conjugam para serem remuneradas. Então lá no século XVIII, Revolução Industrial, a gente teve uma divisão de tarefas onde as tarefas processuais, mecanizadas, ficavam no chão de fábrica. E aí surgiu o conceito de supervisão, ou seja, eu tenho uma visão acima da sua, ou seja, a tua tarefa já foi tão dividida que você não consegue mais enxergar o todo. Mas eu, à medida que subo a minha visão, à medida que eu tenho uma supervisão, eu entendo a tarefa como um todo. Então, a supervisão do supervisor é uma, a supervisão do gerente é maior, a supervisão do diretor é maior ainda que a do gerente, e a supervisão do CEO é a maior visão que você pode ter dessa estrutura. Então, a gente solidificou, e organizou os cargos nessa lógica. Uma crítica que era feita a esse sistema de divisão de cargos é que ele alienava o trabalhador do seu produto final. Então, tayloristas e fordistas tinham o costume de dizer: divida a tarefa da pessoa até o ponto que essa tarefa fique tão insignificante que a pessoa não precise pensar para fazer. E ela, além de não pensar, acabava não conectando a sua tarefa com o produto final. Mas o que a Wired, no Wired World, até tem o link aí depois para você dar uma conferida, a proposta da Wired com o advento da IA é totalmente diferente. Então, se no passado a divisão das tarefas tinha como foco a atividade mecânica, divisível, processualizada e sistematizada, a proposta das novas tarefas com o advento da IA, segundo a Wired, são totalmente diferentes. Eu vou dividir as tarefas da seguinte maneira. Tarefas extremamente simples são todas aquelas que a IA pode fazer. Tarefas complexas são aquelas que você só vai conseguir fazer com a ajuda da IA. E o máximo, o au concurso, as tarefas que só humanos podem fazer, que são tarefas exclusivas de humano. Então, como que isso se conecta num novo plano de cargos baseados em tarefas ajudadas ou não pela inteligência artificial? Bom, antes vamos analisar os dados que a Wired tomou como referência para chegar nessa tendência. Primeiro, eles analisaram a mudança dos requerimentos ou dos requisitos para os cargos ao longo do tempo. E eles viram que até 2015, 25% tinha mudado. 2015. E agora eles estão dizendo que 65% dos requisitos para os cargos mudaram. Então, ou seja, a gente está vivendo um cenário de novas demandas de competências que não tinham nada a ver. Nada novo até aqui, Outra coisa que eles trazem. Uma pesquisa feita com executivos nos Estados Unidos, 92% dos executivos disseram que hoje eles prestam muito mais atenção nas habilidades pessoais do candidato do que nas suas habilidades técnicas, certo? Anota aí. E o que tem a ver com IA? Primeiro, o número de profissionais qualificados em IA, profissionais que se dizem letrados na utilização da IA nas suas tarefas diárias, aumentou
9 vezes desde 2016. E vagas que mencionam a necessidade do conhecimento de IA, 17% aumento no ano passado. Então isso cria para a gente o cenário de que, no futuro, um bom profissional vai ser aquele que tiver altíssimo conhecimento e utilização de inteligência artificial e habilidades humanas em alta escala. E é por isso que a Wired diz então que no futuro, quando eu for criar a minha estrutura de salários, a somatória final do salário vai ser como eu utilizo a IA e qual é a minha letralidade, a minha evolução, a minha formação em habilidades sociais. Então vamos trocar em miúdos e colocar isso num aspecto prático na tua estrutura de cargos e salários. O que a Wired está dizendo é que no futuro, um engenheiro com extremo conhecimento de utilização de IA e que seja uma pessoa extremamente comunicável, colaborativa, cooperativa, que ajude o time, que tenha empatia, provavelmente esse cara ganhará mais do que aquele diretor ou vice-presidente centralizador, turrão, sociopata, que tem muito conhecimento técnico ou a supervisão criada na Revolução Industrial. Será que faz sentido isso mesmo? Depois você comenta aí se tem razão essa tendência da Wired. Antes da gente seguir, deixa eu dar um recado para você. Se você é CEO, empresário, acompanha os conteúdos aqui do Dell Insights, são importantes para você, e você tem na sua empresa profissionais que lidam com a sua cultura no dia a dia, você precisa investir no treinamento e no desenvolvimento dessas pessoas. Aqui nós estamos lançando a segunda turma no curso de formação em especialistas em cultura organizacional. Então a minha dica para você: inscreva seu gerente, seu business partner, seu analista de cultura organizacional para participar e ser o teu braço forte aí na implementação de cultura. Então o link está aqui, a lista de espera já está rolando. E esse é um grande presente não só para você, mas para os profissionais de RH e de cultura da sua empresa. E olhe só como o mundo se prepara e se molda a essas novas tendências. Em 2014, a empresa Deep Knowledge Ventures, uma empresa criada para investir no desenvolvimento de ciência da vida, em biotecnologia e tudo mais, em 2014 ela nomeou o Vital. O Vital era um algoritmo que foi nomeado como conselheiro da Deep Knowledge. Então tá aqui o link para vocês também aí, para vocês lembrarem de uma notícia que em 2014 causou um furor no mundo da IA. Ou seja, agora eu tenho um conselheiro que é um algoritmo. O que isso nos diz, Que esse mundo da supervisão, da concentração dos dados no C-Level, no conselho, em 2014 já existia uma ponta de tendência dizendo que algoritmos tomariam essa função. E eu vou fazer uma outra provocação aqui. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui convidado pelo professor Ubaldo, depois vou mandar esse vídeo para ele, para palestrar num grupo de remuneração que existe aqui no Paraná há vários anos. E eu lembro que eu fiz uma provocação alguns anos atrás nesse grupo, dizendo que no futuro, provavelmente, nós seríamos remunerados por comportamentos. Então fica aqui o desafio. Será mesmo que no futuro comportamentos vão moldar a nossa estrutura de cargos e salários? Ou seja, eu vou fazer um cruzamento de comportamentos versus qual é o nível de utilização de IA que eu tenho para no final ter um pagamento de salário. Eu fico curioso como vai ser o bônus também, incentivo de curto, médio e longo prazo, mas talvez esse seja um tema para outro Dell Insights. Bom, mas se você ainda não sabe como estruturar um plano de cargos e salários alinhado à sua cultura, de um modelo tradicional mesmo, ou caso você já esteja com dificuldades e desafios para consolidar a recompensa e reconhecimento dos seus colaboradores, porque você já está hard user em IA, você precisa falar conosco. Nós somos a Dell Consultoria e nós somos experts na elaboração, implementação, acompanhamento de planos estratégicos de cultura organizacional. Então fale conosco, os links de contato estão aqui na descrição do vídeo e eu te encontro no próximo Dell Insights. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima.